Então, a gente demonstrou, né, que o corpo das funções meromorfas numa curva algébrica ele é finitamente gerado, né, com respeito ao corpo C, e provou que o grau de transcendência, né, é 1. Na prova de finitamente gerado faltava um lema, né? Vou tentar mostrar esse lema. Lema. Lema que diz o seguinte, né? Fixe uma função meromorfa f em x, né? E denote D o divisor de polos de f, né? Suponha que o grau de transcendência do corpo Mx em relação ao corpo de funções racionais em f é pelo menos k. Então, existe uma função, existe um inteiro, né? Uma constante. Existe uma constante m0 inteiro, tá? Tal para todo m maior ou igual que m0, a dimensão de L e MD é pelo menos M menos M0 mais 1 vezes K. Então, o grau de transcendência tem a ver com a dimensão do espaço de funções, né? L e MD. Ele cresce mais, né? Então, prova. Então, a gente tinha usado esse lema na demonstração. Então, eu assumi como demonstrado, mas vou dar uma prova, uma ideia, né? Muito bem. Bom, então, essa hipótese, né, como mx é pelo menos k, né? Quer dizer que existem G1, G2, GK, né? Elementos de mx que são linearmente independentes sobre independentes sobre o corpo CF, né?
Então tem pelo menos K elementos de MX que são linearmente independentes sobre o corpo CF. Essa é a hipótese que está aí. Muito bem. Tinha um corolário anterior que dizia que se você tem duas funções menomorfas, você poderia multiplicar cada função por um polinômio em f de tal maneira que só tenha polos, né, em f, né? Então, pelo corolário que fiz na aula passada, corolário da aula passada, né? Existem polinômios nos zeros, né? R de t, tá? Tal que os polos de HI igual a RIF vezes GI socorrem, ou seja, tem os mesmos polos que F. Os polos de F são os mesmos que F. São os mesmos que os polos de F. E não tem mais. Isso tinha demonstrado anteriormente, né? Muito bem. Então você pega esses G1, G2, GK, existe um polinômio RI de t, tal que essa expressão aqui, HI, só tem polos onde F tem polos, né? Claramente vai continuar sendo note que, né, H1, HK são LI, né, ainda sobre esse corpo CF, né? Continua sendo LI. Muito bem. Tá, e como eles só têm os mesmos polos que F, então existe um inteiro, né, M0, tá, ok? Todos os HIs, eles estão no espaço de funções M0D. É só conseguir um inteiro para que o divisor, de fato o divisor de polos, que tem que ser limitado por baixo, né, que é negativo. Eu posso multiplicar por uma constante suficientemente grande para ter essa condição aqui, certo? Essencialmente você consegue isso porque por essa propriedade aqui, ó, tem os mesmos polos, tá? Que é. Aí você, como D é o divisor de polos de F, então você consegue comparar. Beleza? Muito bem. Agora, para qualquer inteiro M maior ou igual que M0, as funções F, potência I, H, J,
eles pertencem a LMD. Para todo I menor ou igual que M menos M0. Tá? Bom, e para todo J de 1 até K. Por quê? Vamos fazer uma continha, né? Por que isso vale? Né? Por que isso vale aqui? Então, de fato, isso aí a gente pode mostrar facilmente. Você pega o divisor do produto, né? Esse aqui, por propriedades de divisor, esse I divisor de F mais divisor de HJ, certo? Produto, aí tem I vezes. Tá. Mas HJ, ele pertence aqui. Então, ele é maior ou igual que I divisor de F menos M0D. Né, pela definição. Agora, I é menor ou igual que M menos M0. Então, menos I é maior ou igual que M0 menos M. Então, aqui é maior ou igual que M0 menos M. D. Certo? Daqui sai daqui. Então, aí você pode cancelar, vai simplesmente ficar MD. Então, pronto. Tá aprovado. Beleza? Então temos isso. Então como FI aqui, então temos essas funções, né? Então temos que essas funções FI, HJ, que pertencem aqui, né? São, né? LI com respeito a C, né? Beleza? Então, quantos elementos temos? Então, você só varia J e varia I, né? Então, dimensão de MD vai ser pelo menos. Você conta quantos tem aqui, essencialmente vai ter M menos 0 mais 1, né, que é onde I varia, vezes J, que tem K. Então está mostrado ali. Isso aqui vale para todo M maior ou igual que M0, tá certo? Então com isso já está tudo esclarecido com respeito a essa prova da aula passada. Muito bem. Agora vamos continuar, né? O nosso objetivo agora é mostrar a seguinte proposição. Então, seja f uma função meromorfa em x, tá? Não constante, em x e x curva algébrica. Então, vale o seguinte, o grau de transcendência de mx com respeito a cf é igual a o grau de D, onde D é o divisor de polos.
Aí sim, é isso aí é bem legal. Essa é uma proposição interessante, relaciona grau de transcendência com o grau, exatamente o grau de divisor. Então aí fica bem interessante na prova. Muito bem. Lembre que a gente já tinha já tínhamos mostrado, né? Lembre que já sabemos, já temos demonstrado, ou já temos mostrado, né? Já temos mostrado o seguinte, que o grau de transcendência de Mx com respeito a Cf é menor ou igual que o grau de D. Isso já sabemos. Uhum. Então falta mostrar a outra desigualdade. Beleza? Tá. Então já temos isso. Então só falta mostrar ou encontrar uma base, né, de elementos LI que sobre CF em MX, que é uma base de pelo menos grau de D elementos, né? Tá. Então a gente vai exibir uma base. Uma base justamente com esse número de elementos, grau de D. Aí já acabaria a prova. LI, né? Então, vamos escrever. Escreva D da seguinte maneira. Não esqueça que D é o divisor de polos, então ele está guardando todos os polos. Vamos escrever D como somatório NI-PI com NI maior ou igual que 1, né? Ou seja, ponto do suporte, né? Não esqueça, o divisor de polos é um divisor positivo, é maior ou igual que 0. Então tem sentido aí. E vamos considerar as seguintes funções. G e J considere G e J funções, né, que tem um polo em PI de ordem J. Então, notação. P1 é um ponto, então você guarda G1 e você vê a ordem desse polo. Ah, tem ordem 5, então vai ser G1, 5. Ou, né? G1, 5 significa, por exemplo, que tem um polo em P1 com ordem 5. Então, assim, você vai guardando funções com esses polos e essas ordens. Então, vou pegar, considere funções G e J que tem um polo em PI de ordem J, ok? E, mais ainda, né, não tem zeros, nem polos além de PJ. Além de PJ.
Então, vou pegar essas funções. Eles existem pelo corolário anterior. Ok, corolário anterior. Não, pelo... Tem um corolário... tem um corolário lá atrás que diz que se você fixa um número finito de pontos, um número finito de inteiro, então existe uma função meromorfa com aqueles polos, só naqueles pontos, e as ordens já prefixadas também. Então isso é possível numa curva algébrica. Tá? Isto é possível, ou seja, podemos escolher essas funções. Isto é possível desde que x é curva algébrica. Ou seja, você pode escolher funções com polos prefixados e inteiros, ordens prefixadas. Né? Só para aclarar aqui, a ordem no ponto PI de G e J, como é polo, né, é menos J. Tá certo? Que é um polo, então tem ordem negativa. Só que eu falo, o polo é de ordem J. Significa que a ordem da função é menos J. Entendeu? Só para que fique claro aí. Então já tenho essas funções, essa afirmação. Afirmação. Esse conjunto de funções G, I, J, com J que varia entre 1 e N, e onde varia? No suporte, né? E varia no suporte do divisor de polos. Vamos pensar que tem K polos, né? Como X é compacto, tem um número infinito. Tá? Esse aqui é um conjunto LI linearmente independente sobre CF. Essa afirmação. Então, o que significa? Que se esse é um conjunto LI em MX, né, sobre CF, significa que o grau de transcendência vai ser pelo menos, né, o número de elementos que aparecem nesse conjunto. Quantos elementos tem nesse conjunto? Essencialmente o grau de D. Então, isso implica, né, se você mostra isso, isto implica, ou implicará, né, que o grau de transcendência de MX com relação a CF vai ser pelo menos grau de D, né, que é o número de elementos que tem aqui. Você está contando os pontos e com as multiplicidades, todas, né, a soma total, a soma dos NIs, é o grau de D. Como já tínhamos a outra desigualdade, então temos igualdade. Então, em particular, isso implica que MX em relação a CF é justamente o grau de D. Então aí acaba a demonstração se a gente mostra essa afirmação. Então vamos lá, vamos mostrar isso. Então prova da afirmação. Prova da afirmação. Então vamos supor pelo absurdo. Ou por contradição, pelo absurdo. Pelo absurdo seria, vamos supor que esse conjunto é LD sobre CF. Suponha que
existe uma relação algébrica, né? Ou seja, que seja LD, algebricamente dependente. Existe uma relação dessa forma aqui, ó. C e J, G e J igual a zero. Ou seja, uma relação algébrica entre esses elementos no corpo CF, onde C e J são coeficientes racionais. Né? São coeficientes de funções racionais em J, em F, né? De funções racionais em F. Certo? Então vamos supor que temos ou seja, que são LD, né? Com relação ao corpo CF. Então significa que tem uma soma dessa que dá zero. E esses coeficientes são não nulos, né? Então vamos chegar num absurdo. Então vamos lá, vamos assumir que temos essa soma. Tá, então aqui é uma soma onde esses caras, C I, J de F, são funções racionais. Então podemos multiplicar usando por um polinômio de grau grande para eliminar os denominadores, né? Então podemos assumir, como tem zero do outro lado, então podemos multiplicar pelo um divisor comum e multiplicar e eliminar os denominadores. Então eliminando denominadores, possíveis denominadores, né? Denominadores. Podemos assumir que CIJF são polinômios em F. Certo? Polinômios em F. Tá? E multiplicando pelos denominadores aí. Muito bem. Então, como C e F são polinômios em F, como F tem polos, esse também vai ter polos, né? Tá. Então, com essa suposição, C e F só tem polos. Só tem polos em PK, né? Que são os polos de F. Tá? Só tem polos em F. E não tem mais. Né? Tá? Não tem mais. Não tem mais. E se o grau desses polinômios for D, por exemplo, então a ordem no ponto PK de C e J de F, né? A ordem dos polos vai ser menos D n menos K. É porque, essencialmente, os polos de F têm ordem nk, em PK, né? E quando você tem, se esse polinômio tem grau D, então simplesmente você multiplica pelo o grau do polinômio. Tá, então vamos guardar isso como informação, né? Certo. Agora, tá, eu tenho uma coleção de polinômios, certo? Eu tenho os polinômios C e J.
Então, vou escolher... Então, eles são polinômios. Então, vou escolher quem tem grau maximal, ou seja, o maior grau de todos eles, de toda essa família. Então, vou escolher... escolha I0, J0, tal, o grau de CI0 e J0 seja maximal. Tá? Dentre toda essa família, eu escolho o índice onde esse grau é máximo. Então, CI0 e J0 é maximal. Tá? Então, isso vai ser atingido a algum índice, I0 ou J0 dessa soma, né? Então, renumerando, ou reordenando, eu posso assumir que I0 é 1. Então, reordenando os índices, né? Podemos assumir que I0 é 1. Ou seja, o primeiro termo I0. Então, dividindo, agora ponto, né? Então, dividindo por esse polinômio de grau maior, dividindo por C I0 J0, temos, vamos dividir a soma total por esse polinômio aí, de grau maximal, né? Então, vamos ter assim, uma soma D e J, né? Outras constantes, G e J. Certo. Então, vou dividir a soma que eu comecei, divido por esse polinômio, vou ter uma soma desse tipo com o primeiro coeficiente vai ser 1, porque eu peguei para I0 ser 1. Então, esse cara é 1, o primeiro dessa soma. E os demais? E as demais funções? As demais funções D e J, F são funções racionais, né, porque eu dividi. São funções racionais na variável f, né? Cujos denominadores têm grau maior que os dos numeradores. Cujos denominadores têm grau maior do que os denominadores. Os numeradores, desculpa. Os numeradores, né? Isso aí porque eu dividi pelo polinômio de grau mais alto, né? Então, o primeiro coeficiente ficou 1, mas os demais são funções racionais, né, cujos denominadores têm grau maior que os denominadores. Beleza. Então, vamos analisar agora essa soma aqui nova que eu montei, né? Beleza. Então, o que está acontecendo, né? Quanto que é a ordem de PI desses denominadores aqui, ó? E vai ser maior ou igual que 0
NI. Agora, deixa eu pensar como é que era aqui o argumento. D e J de F, né? Denominadores tem grau maior. Então, é como se eu tivesse dividido. Como se tivesse dividido, né? Tá, polinomial. A ordem é como se eu tivesse assim primeiro, tipo assim, C elevado a J, né? Tá, vamos pensar aqui um pouco porque isso. Inicialmente eu tinha C e J, né? Vou pensar aqui, C e J de F. Então ele é polinomial, por exemplo, vamos pensar assim, né? Um caso mais simples. C elevado a D, N e I, né? Polo desse ordem. Em PI, né? Pensando localmente em PI. Aqui seria a ordem de J, seria esse cara. Quando eu dividir, quando eu dividir aqui por um D0, N J0, né? E 0. Tá? Então, isso aqui me fica assim, Z, D0, N e 0. Aqui Z, D, N, I. Ah, tá. Sendo que esse cara é de grau maior, né? Então, quando eu fazer a diferença, vai ficar D0 menos D. Ah, tá. Então, vamos fazer. Então. Pensa a situação mais simples, que tá, pensa assim, né? Vamos fixar em PI. Então, C, I, J, de F, tipo, vai ser um polinômio F com polo, vamos pensar em zero, certo polo N de ordem NI, e vamos pensar que o grau de C, I, J é D. Então vai ter assim, polo dessa ordem, né? Aí você vem e divide sobre um polinômio I0, J0, que é o grau maior. Bom, como é o grau maior, ele vai ter um polinômio, vai ter um outro, né? Ele, sei lá, um outro polo, mas esse cara aí, 0 e J0 tem grau maior, né? Aí você faz o quociente, ou seja, L é maior que NID. Faz o quociente, aí vem CL, né? Menos NID. Então, como esse é maior, então aqui vai dar, o quociente vai dar tipo um zero. Então a ordem é positiva. E vai ser um múltiplo. Esse cara é um múltiplo. Vai ser um múltiplo de NI, porque eu estou em PI, a ordem de F, né? É justamente NI. Então, simplesmente aqui
multiplicaria esse L, vai ser sei lá, um múltiplo desse polo que aparece para F. Então aqui de fato é um múltiplo também. Seria D0 menos D vezes NI. Então quando você faz o quociente, o polo não vira mais polo, porque você dividiu por um denominador de maior grau, né? Aí vira um zero. Por isso. Vamos apagar isso aqui, só para ter uma ideia, né? Porque era isso. Muito bem, então temos isso. Então vamos analisar o que acontece em PU. Analicemos em PU. Então para I diferente de 1, G e J tem ordem 0 em P1. Por quê? Porque, se você lembra, G e J tem um polo em PI. Como I diferente de 1, então isso aqui não tem nada. Tem ordem 0. E D e J tem ordem maior ou igual que 0. Aqui está aqui em cima. Em P1. Então, o produto... Aqui vou colocar F. O produto vai ter ordem maior ou igual que 0 em P1, né? Então, portanto, essa parte da soma, a parte que com I diferente de 1, os elementos têm ordem maior ou igual a 0. Agora, para I igual a 1, o que acontece com I igual a 1? A ordem em P1 do D1J, tá? D1J, vamos escrever bem aqui, bem claro, né? D1J de F é maior ou igual que 0, né? A gente já sabe, porque a gente dividiu por um polinômio de grau maior, né? E a ordem de P1 do G e J, de fato 1J, né? G1J é menos J, com menos E. J fica aí. J fica entre 1 e N menos 1. Então menos J, aqui menos J, né? Menos J fica entre menos N1 e... Então significa que a ordem do produto, é negativo. De fato, negativo mesmo. Nem sequer é 0. Negativo. Porque aqui tem um menos J. Então, negativo. Mas isso é um absurdo, porque você teria uma soma. Isso é um absurdo. Por que absurdo? Porque você tem uma soma
que é zero, onde os demais, para i diferente de 1, todo mundo tem ordem positiva. E para i1, a ordem é negativa. Então, como essa soma dá zero, eles têm que se anular uns com os outros, né? Então, se eles têm ordem positiva, não tem como anular um somando com ordem negativa, né? Então, isso é um absurdo, né? Porque a soma é zero. Eles teriam que se anular uns com os outros. Então, o termo D1JF G1J não pode ser anulado. Não pode ser anulado ou compensado na soma. Então é um absurdo. Assim, esse absurdo veio de supor que esse conjunto é LI em MX e, portanto, o grau de transcendência de F é igual a um grau de P. Tá. Certo. Então agora vamos dar alguns corolários. Algumas observações. Então aqui termina a prova, tá? Aqui termina observações. Vamos lá. Observações. Vamos pegar X. A primeira observação. A esfera. Quem é M? Ou seja, o corpo de funções da esfera. Então ele é gerado por quem? É gerado pela coordenada local, né? C. Ele tem duas cartas, Z e uma 1 sobre Z, que é a carta do infinito. Então, esse C seria a função meromorfa, né? Dentro de C infinito. Então, qualquer elemento daqui, ele tem que ser racional. Ou seja, né? Dessa maneira. Qualquer função meromorfa dentro da esfera. Com K inteiro, né? Certo? A gente já sabe também como se caracteriza uma função meromorfa na esfera de Riemann. Ele é o quociente de polinômios, né, na variável Z. Em particular, agora a transcendência é 1. Certo? Qual é o grau, se você tem Z, qual é o divisor de polos? Ou seja, você pega Z, né, a função. Ela é uma função meromorfa na esfera, certo? Qual é o divisor de polos? É menos 2, né? Não, 2, né?
2 infinito, certo? Porque se... Não, desculpa, 1. Estou pensando na... Estou pensando na diferenciar. 1, né? Porque a função z, ela não tem zeros, não tem polos no plano. Então, quando você vai no infinito, é 1 sobre c, então tem um polo de ordem 1 no infinito. Então, qual é o grau desse divisor? 1, que é justamente o grau da extensão, o grau de transcendência da extensão, certo? Muito bem. Tá. Agora, vamos pegar o touro. Quem é o MX? Então é gerado pelo quociente de funções θ, né? Bom, aí tem que tomar cuidado com o grau de transcendência. Se tem uma cura projetiva, que o cura projetiva lisa, né? Que gera um MX. Então aí você pega coordenadas, né? Coordenadas homogêneas. Coordenadas globais, né? De Pn. Aí pega os quocientes, né? X e XJ. Então esses caras são um conjunto de geradores. Geram o MX. Então temos a descrição de várias superfícies de Riemann aí. Muito bem. Agora, vamos continuar. E agora vamos fazer divisores do tipo Tile Laurent. Tá? Então, divisores do tipo Tile Laurent. São divisores do tipo cauda, né? Que a gente tratou já antes. Né? Eu vou chamar Tile Laurent para ter a unificação da terminologia no livro. Tá? Muito bem, então vamos definir. Esses não são exatamente divisores, mas a gente trata como divisores. Por isso estou falando do tipo. Tá? Então você vai ver a diferença agora. Então vamos pegar X, uma superfície de Riemann compacta.
ok? Para cada P em X, vamos escolher uma coordenada local. Em P. Então, a cada função meromorfa em P, associamos sua série de Laurent na coordenada CP, certo? Tá? Então, um divisor do tipo type Laurent em X é uma soma formal finita tá? Onde RPCP é um polinômio de Laurent na coordenada CP que é que é uma série de Laurent com um número finito de termos. Então, então esse conjunto é infinito, né? Porque você pode ter uma infinidade de você fixa o ponto, também para cada ponto. Você fixa o ponto, escolhe uma coordenada. Então, olha, todas as funções meromorfas numa vizinhança de P, elas têm uma série de Lorentz na coordenada CP. Aí você trunca essas séries e pega o polinômio de Lorentz. Ou seja, são séries de Lorentz truncadas, né? Que a gente chama polinômio de Lorentz. Então, vai juntando uma soma formal, aí você soma finitamente, ou seja, só considera um número finito de pontos, né? Tá? Então, para ser soma formal finita. Então, em vez de guardar inteiros, você está guardando pedaços de séries de Lorentz, né? Então, não é um divisor como uma palavra dita, né? Não é um divisor, é um tipo de divisor. Por isso a gente chama do tipo. Porque divisor seria que os coeficientes, né, são inteiros, mas aqui não é inteiro, aqui é um polinômio. Um polinômio de uma série de Lorentz. Ou seja, são séries truncadas, né? Bom, aí é claro que isso aí depende da coordenada local, por isso tem
né, correspondente aí, certo? Beleza. Então esse é um divisor do tipo Laurent, ó, do tipo Taylor. Então você guarda pedaços, né? Inicialmente você vai guardar a parte principal da série, que são onde aparecem os polos, né? Da série até os ceros. Daí o demais você não guarda não. Então, divisor tipo Laurent, ou tipo Taylor. Então, o conjunto de divisores Taylor é um grupo com uma soma formal. Um conjunto. Taylor é um grupo com a soma formal. E será denotada por T tau x. Desculpa, tau x. Entre parênteses. Tau x. Agora vamos trabalhar com um divisor fixo. Para D, um divisor em x, definimos o seguinte. Definimos o tau dx. Quem são? São elementos, né? São elementos, são divisórios do tipo Taylor, tal que para todo P com RP no nulo, o termo top de RP tem grau estritamente menor, que menos dp. Quem é o termo top? Porque esse cara é um polinômio, certo? Na coordenada, esse cara é um polinômio, então ele tem termos e tem um termo que é de grau maior. Esse é o termo top. Aí ele tem um grau, né? Então você vai guardar aqui nesses conjuntos, você vai guardar simplesmente os de grau menor que menos dp, tá? Nessa soma. Os demais joga fora. Isso não me interessa não. Certo? Esse é tau de x. Notação. Um exemplo. Tome o divisor trivial d igual a zero. Então, quem é tau 0x? Bom, vão ser as somas desse tipo. Tal que todos os termos não nulos, o termo top dessa função RP tem grau menor que zero. Ou seja, todo termo de RP tem grau negativo.
Então só guarda, digamos assim, parte de polos, né? Tem grau negativo. Certo? Muito bem. Temos um mapa natural. Mapa natural de town X em tal D. Todo RP você remove de RP todos os termos de grau menos dp ou mais ou maior. Né? Você pega RP de CP, né? De fato. Esse aqui é um polinômio de uma série de Laurent. Aí ele tem termos, né? Aí você remove os termos de grau igual a d menos dp e maior. Então aí fica aqui. Da mesma série você retira esses termos. Então você pode definir mapa natural. E esse mapa se estende por linearidade, né? Você soma. Muito bem. Analogamente, podemos definir o seguinte. Se D1 é menor ou igual que D2, temos um mapa natural. Natural. Seguinte mapa. Mapa natural. Ele vai às vezes vou indicar assim, eu simplesmente vou chamar de T, tá? Que vai de T1, TD1, vai então de D2, dx. Como assim? Então você pega um RP de CP, que está aqui, e manda. Então olha só, esse cara, os termos dele é menor que menos D1P. Como D1 é menor ou igual que D2, então menos D1 é maior ou igual que menos D2. Então se você identifica aqui DP, né? Então essa série tem termos até aqui, menores que D1 de P. Então eu retiro os termos que ficam aqui e só coloco aqui. Então retire os termos de RPCP de grau menos D2 de P ou maior. Aí você retira, só fica com termos aqui. Retira essa parte. Aí tem um mapa natural. Certo? Temos outro mapa natural. Então não esqueça, se D1 menor ou igual que D2, você tem um mapa de TD1 a TD2. Ou town de D1 a town de D2. Temos o operador multiplicação. Então, dado F, meromorfo em X global,
de divisor qualquer, podemos definir o mapa multiplicação. UF, ou simplesmente UDF, né, para indicar o divisor, que vai de tal de D, dx, a, tal de D menos de F, dx. Então aqui pega RP de CP de P e manda no F, RP, CP de KP. Multiplica, né? Cada termo você multiplica por F. Aí, por isso que cai em D menos dip de F. Então, mu F D é um isomorfismo entre grupos, né? Cujo inverso é isso aí. Então, o mapa multiplicação. Você multiplica a série, a soma de Tile-Lorentz. Muito bem. Mapa alfa, alfa D. Mapa alfa D. Então, você já deu um divisor. Então, podemos definir um mapa alfa D de mx a tal de dx. Cada f você associa a série de truncamento você pega f, né? Então f tem uma série de Lorentz. Aí você pega, retira da série de Lorentz todos os termos de grau menos dp ou maior. Tá certo? Então ele cai em tal dx, né? Então é o seguinte, então temos vários mapas, hein? Então vamos organizar. Se D1 é menor ou igual que D2, temos vários mapas. Temos mx, temos tau de D1x, temos tau de D2x. Aqui temos o mapa tau, ou T, né, de D1, D2, certo?
Aqui temos o mapa alfa D1. E aqui temos o mapa alfa D2. Surpresa, esse diagrama comuta. Ou seja, down T de D1, D2 composto com alfa D1, você vem alfa D2. Isso é fácil de mostrar. Tá. Muito difícil. Temos outro diagrama. X. Temos down de dx. Temos down de d menos g de fx. Então temos aqui o mapa alfa d, né? Temos aqui o mapa multiplicação em f d, né? E temos aqui o mapa alfa d menos g. De fato aqui é multiplicação por f, né? Só. Então você tem a seguinte relação. Mi f de alfa de g é igual a alfa d menos g f de fg. Para todo fg homomórfico em x. E d um divisor. Um divisor em x. Tudo bem. Então, para terminar essa parte, vamos ver uma propriedade interessante. Tá? Olha só o que acontece. Vamos olhar esse mapa com mais detalhe, né? Esse mapa alfa D. Ele vai de mx a tal de dx, certo? Tá. Vamos pegar um f, então que dá zero. O que significa então que alfa D é um divisor do tipo Taylor-Laurent, né? Que é zero, né? Ou seja, significa que os termos que todos os termos têm grau maior ou igual que menos dp. Certo? Porque é zero, né? E se é zero, significa que todos os termos de grau menor que menos dp sumiram. Então, nessa série, você ficou com termos, esse cara, né? Uma série com termos maiores ou iguais que menos dp. Ou seja, o que significa? Que
Ah, tá. Isso aqui é, ou seja, a série de... Isso aqui são as séries de Lorentz, né? A série de Lorentz de f em qualquer ponto P satisfaz a série de Lorentz em qualquer ponto P. Tem todos os termos de grau maior ou igual que menos dp. Isso que significa que f ele pertence a LD. Porque o divisor de f é maior ou igual que menos d. Então, o que significa? De fato, significa... De fato, sim, somente sim. De fato, isso significa que o núcleo dessa aplicação é justamente LD. Beleza? Então, vamos pensar aqui. Alfa D, né? E tal x. Opa. Isso é interessante, bem interessante. Apareceu LD na história. Então, você tem que ficar com essa ideia aqui. Para todo divisor D, esse mapa mx a tau dx. Bom, ele é sobrejetivo, primeiro. Né? Sobrejetivo porque se eu dou isso já a gente viu, né? Se mx é uma curva algébrica. Se eu dou um polinômio de Lorentz, existe uma função meromorfa com essa cauda, com esse tile. Beleza. Então é sobrejetivo. E ainda mais, o núcleo desse cara, alfa D, é justamente LD. Ah, não, peraí. Mentira, ele não é sobrejetivo. Isso aí eu tô... Não, esquece aqui. Esquece aqui. Não é sobrejetivo, desculpa. Então me... Tava me emocionando. Não, o que a gente tem é que o núcleo é LD, né? Beleza. Isso a gente sim, tá claro. Tá claro. Não sempre é sobrejetivo, que é falso. O que é sobrejetivo é esse aqui, que estava me confundindo. Porque depois a gente vai ver, né? Esse aqui é sobrejetivo. Tá me confundindo. Se D1 é menor ou igual que D2, o tau que vai aqui, esse aqui é sobrejetivo. Esse aqui. Porque você pega uma série aqui, aí retira os termos e coloca aqui. Tá? Esse aqui é sobrejetivo. Esse aqui não. Muito bem. Então, temos que tá, vamos definir então agora o... Tá certo, vou guardar isso aqui. Depois a gente vai usar.
Então vamos definir o problema de Mittag-Leffler. E, bom, vamos definir quem é o H1 de D. Então, com isso, eu termino a aula. Vou definir só e na próxima aula a gente começa dessa parte. Então, olha só. Eu tenho esse mapa alfa D, né? Bem definido para todo o divisor. X vai ser uma superfície de Riemann compacta, ok? Então vou definir H1 de D, tau de D, sobre a imagem desse mapa. Então, sobre a imagem então o grupo quociente, ou seja, ele mede quando um elemento de tau de D vira uma imagem de uma função meromorfa. É claro que se fosse sobrejetiva, isso aqui seria zero. Aí por isso eu falei errado. Isso aqui não, às vezes não é zero, não. Então esse é o problema de Mittag-Leffler. A pergunta é quando um elemento daqui, né, provém de uma função meromorfa. Ou seja, quando um divisor de Laurent, de tau e Laurent, provém de uma série de potências de uma função meromorfa em X. Provém esse é o problema de Mittag-Leffler. Então quer dizer que o problema tem resposta positiva se somente se H1 de D é zero. O problema de Mittag-Leffler tem resposta positiva se somente se o H1 de D é zero. Certo? Porque se H1 é zero, significa que tau de D coincide com a imagem desse mapa, ou seja, todo divisor de tau ou Laurent provém de uma série de potências de Laurent de uma função meromorfa. Certo? Então temos uma sequência exata LD que se coloca dentro de MX, esto se coloca dentro de tau dx e isso se coloca aqui dentro do H1 dx, uma sequência exata de grupos. Que a gente pode fazer assim, ó, MX, LD, quociente, né, que é o kernel, sobre, que é alfa D, está bem definido, tau dx, H1 de D. Esse aqui é injetivo, né? Esse aqui é sobrejetivo. Bom, então temos isso. Próxima aula a gente vai discutir a dimensão desse cara.